Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelo canal 126, TV aberta, ou pelo canal 85 da Sky, os irmãos da Igreja Cristã Maranata e também irmãos nossos de outras igrejas que participam conosco também com os nossos conteúdos. A todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar os nossos comentários sobre o livro de Atos dos Apóstolos logo depois da nossa vinheta. Nós começamos nos 2 episódios anteriores falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Em todos os 2 episódios nós falamos aquilo que é claro. O livro de Atos dos Apóstolos descreve de maneira até muito simples, mas muito detalhada, o funcionamento da igreja primitiva, os seus 30 primeiros anos da igreja, do ano 33 ao ano 63, começa ainda com Jesus, a sua partida, logo em seguida batismo com o Espírito Santo e termina com a prisão de Paulo em Roma. Nós falamos na oportunidade sobre o início e no episódio anterior nós estávamos falando sobre os diáconos, os primeiros diáconos, os varões que foram levantados para ajudar no trabalho dos apóstolos. Há um fato interessante ali, logo em seguida mencionado no capítulo 7 do livro de Atos, e é um fato que acontece mais ou menos, não há uma data, alguns dizem que em torno de 1 ano, 2, talvez 2 anos do início da igreja, quer dizer, já nos primeiros movimentos desses diáconos que foram levantados, o que aconteceu com Estevão. O livro de Atos descreve o que aconteceu com Estevão lá no capítulo 7, mostrando aquilo que tinha acontecido. Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Como diácono, ele era um homem usado pelo Senhor. E no relato do capítulo 7, ele pregava com muita ousadia, muita sabedoria, conhecia bem a palavra. Vejam vocês, naquele momento ali, o início da igreja, o que se tinha de palavra era o Velho Testamento e aquilo que se citava das profecias do Velho Testamento a respeito da igreja. E isso era a pregação que impressionava, como a própria primeira pregação foi feita pelo apóstolo Pedro, e ele cita o profeta Joel. Nesse capítulo 7, nesse início da igreja, acontece então o primeiro mártir da igreja nesse momento, que é Estevão. A revolta do povo, dos religiosos daquela época contra ele, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Houve um fato interessante descrito por Lucas, que no momento do apedrejamento, enquanto ele recebia as pedradas, Estevão disse que estava tendo uma visão, relata a visão que ele estava tendo, não é? Ele via o Senhor Jesus na glória e o Senhor Jesus em pé o esperando. O que chama a atenção nesse capítulo 7, dessa experiência do nosso irmão Estevão, é que naquele momento ali havia um jovem que participava, claro, de forma indireta, mas participava porque aos pés dele estavam colocadas todas as vestes daqueles que saíram para apedrejar
Estevão. Certamente, esse jovem, ele viu tudo aquilo que acontecia naquele momento do apedrejamento. Talvez, ou seja, é bem certo que ele ouviu aquilo que Estevão disse, daquilo que estava acontecendo com ele, daquele momento, daquilo que ele estava falando. Nesse momento aí, isso ocorre mais ou menos no ano 34, alguns dizem que uma data entre 34 e o ano 36, é o início da igreja, é a fase inicial da igreja, os primeiros, o primeiro caminhar da igreja, o início mesmo ali em Jerusalém. O que chama a atenção que a grande perseguição de princípio era uma perseguição de oposição. Isso ficou muito claro no livro de Atos, porque esse, na verdade, é um momento, e quando nós estudamos agora as 7 cartas no livro de Apocalipse, quando nós já falamos que as cartas falam exatamente dos períodos da igreja, em toda a sua história e profecia, desde aquele início até os dias de hoje, quando falamos da última igreja, a grande oposição ali é porque a igreja de Éfeso, ela tinha uma importância muito grande no projeto de Deus. Qual era a importância dessa igreja? Era o cânon cristão, que ia ser gerado ali. A doutrina da igreja estava na fase embrionária. Por quê? Porque os fatos já tinham acontecido, o Pentecostes já tinha acontecido, então está estabelecido ali na prática uma doutrina da igreja, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Já vem agora a doutrina dos diáconos, aquilo que o Senhor fala sobre os diáconos. Então há uma doutrina já se estabelecendo. Então tudo aquilo ali, o adversário não tinha nenhuma intenção de permitir que aquilo fosse avante. Então essa é uma medida, ainda não é o incremento da perseguição do Império Romano, ainda não chega lá, é depois. Esse início é mais com uma oposição por parte dos religiosos que se opunham àquilo que era a pregação da igreja no seu início. Paulo estava ali, esse jovem, Saulo, que devia ter nessa época em torno de 28 anos, diz a história, esse era um jovem, e ele participava de tudo aquilo e viu tudo aquilo. E ele era, na verdade, um grande perseguidor, alguns dizem que era zelota, ou seja, uma casta de fariseus que fazia, não só eram tradicionalmente assim, muito intensos com relação à defesa da doutrina, dos fariseus, e ele tinha sido educado para aquilo, porque ele foi educado junto a Gamaliel, que era na época o que era de mais como se diz assim, a elite da cultura e do conhecimento da religião. Então ele tinha sido educado, preparado para ser rabino. Então ele tinha na sua ideia uma já estabelecido por aquilo. Então aquele momento acontece para ele e ele participa daquilo, mas ele estava convicto da sua posição, daquilo que ele entendia. É como nós falamos hoje, puxando um pouco para os nossos dias, era a verdade que ele achava que era absoluta e não era absoluta. Aquela verdade ali, para ele achava que era a verdade e não era. Aquilo ali era uma verdade relativa. Nós falamos isso sobre hoje, nós temos falado nisso, e é só para mostrar que aquela, porque era uma coisa que podia mudar, era a verdade que estava na razão dele, e que depois nós vamos ver que isso, de que forma isso muda. Saindo dali, logo, o início da igreja, o evangelho
em Samaria, a pregação do Evangelho, e você vê logo, a princípio, a experiência de Filipe e o eunuco. Então, a experiência logo, o Senhor mostrando de maneira muito clara a intimidade que eles tinham com o Espírito Santo na revelação. Vejam, nós pregamos hoje nas nossas igrejas e falamos sobre a evangelização com dom espiritual. E nós estamos dizendo que o livro de Atos, eu costumo dizer que é a fisiologia da igreja. Tudo o que aconteceu em Atos dos Apóstolos tem que acontecer com a igreja hoje. Nós somos a continuação, porque os atos dos apóstolos, que são atos do Espírito Santo, continuam. Aquilo que Deus queria fazer como projeto, colocando naqueles 28 capítulos ali dos 30 anos do livro de Atos, está estabelecido. Mas a forma como o Espírito Santo operou ali no livro de Atos continua até hoje e vai continuar até o arrebatamento da igreja. Então vejam, o que acontece com Filipe? O Espírito Santo revela a Filipe. Você vai, está lá no capítulo 8, né? Você vai para a estrada de Gaza, que está deserta. Certamente Filipe conhecia bem a região, conhecia os acontecimentos dali, a geografia dali, tudo aquilo. Ele sabia que era uma estrada que não era uma estrada de movimento, devia ser uma estrada usada, mas com pouco movimento. E o Espírito Santo diz a ele: você vai para lá porque eu quero fazer alguma coisa ali. E Filipe foi. E quando ele chegou lá, naquela estrada que estava deserta, e ele percebeu que havia uma carruagem que vinha voltando de Jerusalém, e quem estava ali era um eunuco, e o Espírito Santo então diz a Filipe: aproxima daquele carro. Filipe o fez, e chegando estava aquele homem ali lendo o Velho Testamento, né? E ele estava lendo o quê? O profeta Isaías. Ele estava lendo o capítulo 53. E Filipe pergunta àquele homem: você sabe o que você está lendo? E o homem falou: mas como eu vou saber se alguém não me explicar? E Filipe então anunciou Jesus. O que aconteceu? O Espírito Santo opera naquele homem, aquele homem se converte e logo é batizado ali. Por que esse relato está no início do livro de Atos? Para mostrar que a igreja, ela começa com uma operação maravilhosa do Espírito Santo para revelar Jesus ao homem, ou seja, mostrar Jesus ao homem. Então ali você vê aquilo que nós pregamos hoje, ali você vê uma evangelização com dom espiritual, porque há a revelação e depois da revelação a experiência deles lá no caminho, encontra o homem, fala com o homem e o Espírito Santo opera daquela maneira maravilhosa como você vê aí no livro de Atos. Logo em seguida, o Evangelho começa a ser pregado e acontece outro fato muito interessante, um pouco parecido com a experiência de Filipe. Só que agora, não há de que forma Deus age agora nesse momento. Um varão, esse jovem varão que assistia lá e que viu a tudo que aconteceu com Estevão, ele estava indo de Jerusalém para Damasco. Ele ia fazer o quê? Ele ia em busca, de cristãos. Ele tinha uma carta do Sinédrio, que era uma entidade muito importante naquela época do Império, e ele foi para lá com a intenção de prender cristãos, famílias, mulheres, pessoas, tal. Ele já vinha fazendo isso de maneira muito
muito grande, muito intensa. A Bíblia fala isso. Ele ia para lá com a intenção de continuar fazendo isso. E no caminho para Damasco, aconteceu uma coisa impressionante com ele. E o que aconteceu? Diz o relato de Lucas, que era um dia, devia ser em pleno dia. Ele caminhava quando, de repente, uma luz muito forte incidiu sobre ele e ele caiu, lembrando aos pregadores que a Bíblia não fala se ele caiu do cavalo, não. Ele caiu. E quando ele caiu, aquele impacto daquela luz muito forte, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não entendeu. Por que ele não entendeu? Porque toda a razão dele estava voltada para a religião dele, para o conhecimento dele, para a verdade que ele achava que era a verdade real e que não era. Então ele se depara agora com um fato novo. Então ele pergunta: quem é o senhor? E de maneira assim, incrível para ele, a voz que diz para ele é o seguinte: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ora, mas Paulo sabia que Jesus estava morto, que Jesus tinha morrido. Paulo viveu, parte em Jerusalém. Ele estava ali com uma idade de menos de 30 anos. Então ele no tempo de Jesus ele já tinha conhecimento, ele já era jovem ainda, ele deve ter ouvido falar de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, certamente que sim. Mas ele sabia que tinha sido morto e crucificado, aquela coisa toda. Mas como é que ele agora fala com ele? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E o Senhor falou com ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você está lutando contra uma coisa que não tem forma, não é isso que você está pensando. Naquele momento, diz o texto que ele ficou cego. Ele ficou cego. O que acontece com Paulo ali e que é importante para a igreja hoje? Porque nós somos a continuação da igreja. Paulo tinha uma verdade que não era absoluta. Quando o Espírito opera na vida dele, o que acontece? Ele fica cego, ele para, ou seja, parou tudo para ele ali. Muda a vida dele. Ele agora, para onde ele vai? Aquela luz forte fez com que tudo que ele tinha na mente de aprendizado, daquilo que era a doutrina que ele havia vivido, da religião, da tradição religiosa dele, tinha se acabado ali. Vejam, é por isso que nós falamos hoje em culto profético. Aí está um exemplo de culto profético. Lá em Damasco, o Senhor dá uma revelação a Ananias. Ananias está em Damasco e Paulo está no caminho. E o Espírito Santo que operou em Paulo, revelando Jesus, agora fala com Ananias. Digo: olha, vem aí para você orar por Paulo. E Ananias disse: mas, Senhor, eu já ouvi falar desse homem é terrível, persegue a igreja. E o Espírito Santo disse: não, mas eu vou mostrar que como vai ser e o que ele vai sofrer por amor do Evangelho. E quando Paulo chega em Damasco, que é levado a Ananias, Ananias já tinha toda a revelação a respeito de Paulo. Impõe as mãos sobre Paulo e diz: irmão Saulo, a quem o Senhor se revelou no caminho por onde você vinha. E quando Ananias orou, as escamas caíram dos olhos, como diz o texto, e Paulo começou a ver. O que ele começou a ver? Algo novo. A verdade agora não era a de antes,
do caminho, da experiência do caminho de Damasco. A experiência agora é porque depois da luz que ele viu e a voz que ele ouviu, ele não era mais o mesmo. Por isso, quando ele escreve aos Coríntios, ele usa uma citação que tem muito a ver com essa experiência. Quando ele diz aquilo que o olho não viu. Ou seja, ele nunca tinha visto aquela luz que ele viu. Aquilo que o olho não viu. Aquilo que o ouvido não ouviu, ele não imaginou que ele pudesse ouvir aquilo. Eu sou Jesus. E não passou pelo coração do homem. Ele nunca imaginou que ele fosse mudar toda a verdade que ele tinha. Tudo aquilo que ele sentia como certo, como verdade, mas que era relativa. Nunca imaginou que aquilo podia mudar. E ele muda ali. Por quê? Porque a revelação do Espírito Santo na vida de Paulo muda. Paulo, que é chamado de Saulo, Saulo é uma palavra no hebraico, né? É a mesma raiz da palavra Saul. Paulo, né? Pode ser no latino, na língua romana, né? Paulo, né? Pequeno, é diferente, mas é a mesma coisa. Saulo e Paulo é a mesma coisa. Mas o que aconteceu ali? Então ele diz assim, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, não passou pelo coração, não, é o que Deus tem para aqueles que Ele ama. Então, meus irmãos, esse início da igreja ali, com essa experiência do apóstolo Paulo, com tudo isso que vem, mostra aquilo que é a igreja e aquilo que é o desenvolvimento da igreja. Você vai ouvir muitas vezes, muitos pregadores citarem, falarem sobre igreja bíblica. É uma expressão muito usada hoje, igreja bíblica. Está tudo bem, sola scriptura e tal, frases em latim e tal. Claro, a reforma religiosa falou isso, né? A Bíblia é a única regra de fé e prática. Isso é uma expressão que vem lá da reforma religiosa do século XVI. Mas quando nós falamos de igreja bíblica, é a igreja do livro de Atos dos Apóstolos. E o que nós estamos falando hoje no livro de Atos dos Apóstolos é a igreja bíblica. Essa igreja tem que existir hoje, porque o projeto é o mesmo e o Espírito Santo é o mesmo que opera dessa forma. Então, tudo aquilo que o Espírito Santo fez no início da igreja é uma continuidade, porque isso é um projeto. E veja, a Bíblia está muito bem colocada, porque os 4 evangelhos, na verdade, descrevem a biografia de Jesus, que é a base. Mas agora o livro de Atos mostra o período da igreja onde o Espírito Santo está construindo a igreja em cima da base que é Jesus, que são os evangelhos. Então, essa experiência é muito importante na vida da igreja. Nós vamos parar por aqui na conversão do nosso irmão Paulo, mas nós vamos continuar falando ainda sobre o Evangelho, sobre a experiência do livro de Atos, a conversão, o início do Evangelho, os gentios, depois de Paulo, o início da igreja em Antioquia. Mas nós vamos falar disso no nosso próximo programa. A paz do Senhor.